Olá! Hoje nós vamos falar um pouco do nosso trabalho, a educação indígena da nova república aos dias atuais. Comigo Camille, Ana Carolina, Bianca e Lisier, sob a orientação da professora Patrícia Romagnani. Em nosso trabalho, ressaltamos desde os primeiros cenários da educação indígena, quando ela ainda era informal e passada de geração em geração. E em seguida, com a colonização portuguesa e catequização jesuítica, quando ela assume seu caráter formal. Em seguida, retratamos também o período imperial e o regime republicano, com a expulsão dos jesuítas do país e com o descaso com a educação indígena que fica de mãos atadas. E, é claro, retratamos também a nova república, que intitula o nosso trabalho, iniciada em 1985, com a posse do presidente José Sarney. Esse período carrega marcas deixadas pela ditadura militar, mas também é nele que começam a suscitar leis e aparatos legais realmente preocupados com a educação indígena. Um exemplo disso é a Constituição Federal de 1988, que vai alavancar um processo de mudanças históricas. Tudo isso graças à forte atuação dos indígenas em busca dos seus direitos, de crenças, tradições, organização social e, acima de tudo, uma educação diferenciada. O nosso trabalho também apresenta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, e o Plano Nacional de Educação, o PNE. Duas legislações que norteiam e definem o sistema educacional brasileiro. O nosso objetivo é trazer o enfoque das leis que a LDB e o PNE manifestam a respeito da educação indígena, sendo elas o resgate e a valorização da cultura indígena, a garantia do uso da língua materna, além da língua portuguesa, e também o compromisso de formar profissionais capacitados para atuar nas mais diversas áreas. Se ressalta ainda as mudanças ocorridas com a formação do PNE, que vão assegurar que a educação indígena passa a ser responsabilidade do Ministério de Educação, o MEC, que irá promover, então, a regularização das escolas, garantindo calendários, regimentos, materiais didáticos e conteúdos adaptados aos povos indígenas. Nós também abordamos as diretrizes curriculares nacionais voltadas para o ensino indígena. Em novembro de 2009, o MEC, o CONSED e a FUNAI realizaram em Goiás a primeira Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, que teve como tema Educação Escolar Indígena, Gestão Territorial e Afirmação Cultural. Essa conferência teve como principal objetivo consultar os representantes dos povos indígenas, das organizações governamentais e da própria população sobre as realidades e sobre as necessidades educacionais para o futuro das políticas públicas da educação indígena, e também discutir algumas propostas de aperfeiçoamento e propor diretrizes que possibilitassem o avanço da educação indígena. Há algumas instituições que defendem os povos indígenas e defendem também a natureza, sendo elas a FUNAI e a SOS Amazônia. A FUNAI é o órgão oficial do Estado brasileiro e sua missão é proteger e defender os direitos dos povos indígenas, coordenando e implementando algumas políticas de proteção a esses povos voltadas ao desenvolvimento sustentável da população indígena. E a SOS Amazônia, desde a sua criação em 1988, ela desenvolve projetos e propõe implementar políticas públicas com foco na proteção da biodiversidade e também na valorização das pessoas que vivem nas florestas, mobilizando assim a sociedade e facilitando a compreensão sobre as causas e as consequências da destruição da natureza. E apesar de toda essa valorização que ocorreu com a população indígena durante o período da Nova República, no ano de 2020, no contexto de pandemia, surgiram novas problematizações. Conforme apresentado pela PIB, existem algumas falhas dentro da divulgação dos dados referentes ao Covid-19 nas comunidades indígenas. Dentre essas falhas, a gente cita a dificuldade em apresentar números reais dos óbitos ocasionados em decorrência do Covid, isso porque esses dados são coletados por duas instituições diferentes, o APIB e o CESAI, também a não inclusão de indígenas residentes das áreas urbanas dentro desses números, e também a falta de transparência dentro da divulgação de dados das comunidades não homologadas. A gente pode perceber essa disparidade na coleta de dados, tanto pelo CESAI quanto pela PIB, através desse gráfico. Os números que a gente tem referentes ao Covid-19 nas comunidades indígenas é a somatória dos dados coletados tanto pela PIB quanto pelo CESAI.
Dentro desses números, existem alguns casos que estão duplicados e existem casos que não estão inclusos. Por isso, os números não são completamente esses que a gente tem informação. Por fim, a gente pode perceber que, durante o período da Nova República, a educação indígena recebeu uma maior valorização, reafirmação dos seus aparatos legais. Contudo, ela ainda precisa de uma preocupação um pouco mais aprofundada para que eles realmente possam assegurar os seus direitos, garantir uma educação digna, que valorize a sua cultura e que também consiga consequenciar uma educação de qualidade. Por fim, as referências do nosso trabalho, e a gente agradece a todos que assistiram a nossa apresentação até aqui.